Estamos de volta para conversar sobre o Conselho Tutelar aqui da cidade de Jacareí, recebendo hoje a Joelma, que foi eleita conselheira tutelar, e o Doni, que é jornalista da Rádio Mensagem. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Conselho, Joelma. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas de quem está em casa. Quem está em casa hoje vai saber exatamente o que é o papel do Conselho e o que não é. E eu queria que você nos ajudasse nisso. Qual é o papel do Conselho Tutelar e o que não é? Porque as pessoas hoje em dia confundem um pouco, né? Então, o papel do Conselho é garantir, na verdade, os direitos violados. Então, uma criança, por exemplo, que não tem acesso à escola, uma criança que não teve o acesso à vaga na creche, uma criança que é abusada sexualmente, uma criança que é maltratada pelos pais. Então, o Conselho vem para garantir e aplicar as medidas cabíveis. O conselho não vai atender como ele fosse um psicólogo, um assistente social, porque o conselheiro não é técnico, existem programas para isso. Mas se a gente vê hoje mesmo que se utilizam errado, principalmente nós verificamos ali que, por exemplo, assim, há pais que vai com orientação de advogado para juntar provas no conselho em relação à guarda, né, da criança. As pessoas ainda acham que o conselho tira a criança de mãe, né? Nós não tiramos filhos de mãe, nós não mandamos adolescentes para a Fundação Casa. E isso, muitas vezes a mãe também vai, leva o adolescente, olha, se você aprontar, você vai para o Conselho Tutelar. Como ainda se vê uma questão, um órgão punitivo, nós não somos um órgão punitivo, né? Agora, deixa eu dar como exemplo, hoje em dia todo mundo tem que trabalhar, às vezes a mãe vive sozinha, com 3, 4 filhos e precisa trabalhar. Hipoteticamente, essa mãe trabalhando, deixando o filho mais velho, que esse mais velho não é tão velho, acima de 10 anos, cuidando dos mais novos, de alguma maneira, e ficando o dia todo sozinho, o conselho age nessa situação? Sim. Aí você tem que verificar, né? Você não vai também, muitas vezes, a mãe ela vai ser advertida, assim. Por quê? Porque a responsabilidade em cuidar dessas crianças é dela. Não pode ser transferido. Né? Mas o conselho também vai encaminhar ela para programas que vai auxiliar, né? Por exemplo, se o de 10 anos, por exemplo, hoje existe o Educa Mais, né? Existem as creches que dão um apoio para esta mãe, então também ele vai, né? A gente não vai poder punir a mãe se a gente não fizer os encaminhamentos, mas a criança de 10 anos cuidando de outras crianças, né? Existe um risco sim, até porque ela não tem a maturidade para cuidar de uma outra criança. Tanto que a gente vê aí o que acontece muitas vezes em situações assim. Porque às vezes isso acontece porque a mãe, às vezes por ignorância da informação, não tem, às vezes, a notícia de onde tem essa ferramenta no município, né? Sim, e isso é um papel que nós do Conselhos discutimos até ontem, que é essa questão de você orientar muitas vezes as famílias. Porque às vezes parece que está indo no conselho é a busca mais rápida. Mas essa família tem que conhecer, mas ela tem que conhecer o que tem na comunidade. Às vezes a mãe chega num conselho e fala, eu quero uma vaga na escola. Mas você foi atrás, você foi na escola, você sabe qual é a escola. Às vezes ela nem sabe que no bairro dela tem uma escola, que tem um recurso. Então essa orientação também é fundamental. Então você também está orientando a família o que tem no bairro dela de recursos que ela pode procurar. Agora, por exemplo, acontece um caso como o Donizete disse, dessa mãe que deixa os filhos em casa. O Conselho Tutelar chama todo mundo para conversar? A mãe, os filhos? Como que é feita essa orientação? Nesse caso é a mãe, né? Porque na verdade, assim, ela está precisando aí de políticas, né? Porque ela está deixando o filho para trabalhar, né? Então ela precisa que os filhos sejam inseridos em políticas que, pelo menos no horário de trabalho dela, eles estejam em algum projeto, né? O que não pode é o menino de 10 anos ficar com... Porque tem mães que até acham que é natural, que é uma questão cultural, que ela também foi criada assim, né? Então você vai orientar dos riscos, sim, dos riscos, e que adverti-la, porque não pode, gente, isso não pode, e fazer os encaminhamentos. O Conselho hoje, ele conta com uma estrutura física para atender esses casos. Que tipo de estrutura o Conselho tem? Ele tem uma sede própria? As ligações são só via a Guarda Municipal?
pode ligar direto para o conselho? Como que é feito? Sim, o conselho hoje tem uma sede própria, existem funcionários que são cedidos pela prefeitura para nos auxiliar na estrutura do conselho. E nesses casos existe telefone, né? O conselho hoje em Jacareí, eu digo que está bem estruturado fisicamente, né? Ainda tem muitas coisas para discutir em relação a funcionários, tudo, mas que hoje a gente conta com um aparato, né, para atender essas denúncias, né? A guarda, por exemplo, nos auxilia muito, né? São grandes companheiros aí nesse trabalho árduo do conselho tutelar, né? Nossos plantões que acontecem depois das 18 horas, e o conselho tutelar, é bom dizer que ele fica 24 horas em atendimento conselheiro, tá? Sendo até às 18 horas na sede do conselho tutelar e depois um conselheiro de plantão, que é acionado, a pessoa liga para a guarda municipal, que é no 153, a guarda passa para o conselheiro para que ele possa entrar em contato com o munícipe. Aí o conselheiro vai verificar a denúncia, se houver a necessidade dele se deslocar e está indo até o local da ocorrência, aí a gente tem o apoio da guarda. Durante o dia nós temos nosso carro, a denúncia muitas vezes é passada pela escola, às vezes o Disque 100 encaminha via fax, a gente vê a necessidade de estar indo ao local. Joelma, vocês agora vão passar por um regimento interno, né? Isso. Um regimento interno. A gente está vivendo um momento que a sociedade está clamando aí a discussão da redução da maioridade penal. E você mesmo citou aí que o conselheiro é um guardião do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês vão colocar em discussão, em pauta, para que vocês possam ter aí uma ação para contrapor justamente essa discussão que já começou no Congresso Nacional? Sim, isso eu acho que um conselheiro jamais pode primeiramente ser a favor, né? Até porque ele defende e na verdade essa discussão da aumento da maioridade penal acho que até é inconstitucional, né? Mas que o regimento interno ele vai reger como é o funcionamento do conselho tutelar, né? Questões das escalas, como que se atende, como que se dá a questão de uma denúncia. Mas que é importantíssimo o conselho não se ausentar dessa discussão, né? E, inclusive provocar essa discussão, né? Que às vezes provar que isso não ocorre. Porque às vezes por interpretação da lei, né, se dá essa discussão totalmente, para mim, distorcida, né? Que na verdade nós temos que garantir o que está aqui, né? Discutir. Eu acho que a gente tem que empenhar a discutir a prevenção. Se a gente tivesse o mesmo esforço de discutir a questão do aumento da maioridade e tivéssemos o mesmo empenho para discutir a prevenção, daria muito mais resultados. Porque a gente vê hoje aí que o sistema penitenciário não é exemplo para reeducação de ninguém, né? Quando você foi eleita a primeira vez, já tem uns 10 anos mais ou menos, né? Foi 2004. 2004. De lá para cá, você nota diferença nesse atendimento, nesse tratamento, no cumprimento do que está no Estatuto da Criança e do Adolescente? Há muita diferença? Ah, sim, porque na verdade eu acho que cada vez mais as pessoas vão de pouquinho em pouquinho tentando fazer valer. Porque assim, quando eu trabalhei no comecinho de 2000, do ECA, da implantação do Estatuto, a gente nem sabia, a gente trabalhava até por questões de movimentos sociais, tudo, você cumpria isso aqui, né? Mas assim, e há uma discussão que há 3 anos da implantação do ECA já se discutia a questão da redução, do aumento da maioridade penal, né? E que eu acho que veio fortalecendo, porque as discussões agora, quer dizer, você pode ser contra ou pode ser a favor, mas que hoje é discutido, as pessoas dizem, né? Dizem, eu acho que a sociedade tem mais elementos até para discutir, tem uma ferramenta importante que é o Estatuto da Criança e Adolescente, tem o sistema de garantias. E tem outro detalhe também, Joelma, hoje o envolvimento de menor em situações complicadas está muito mais bem divulgado pela mídia, né, do que antes, né? Porque na verdade também, né, quando a gente fala de adolescente, conflito com a lei, se parece que existe só adolescente, por um fato às vezes isolado. Mas se hoje a gente for pegar a questão do abuso sexual, da questão do trabalho infantil,
né? Das questões dos jovens. Será que é o adolescente que tem que aumentar a maioridade penal? Se hoje, estatisticamente, 56% são entre 18 e 29 anos. Então, essa questão eu acho que a gente tem que discutir mesmo, mas conhecer. Eu acho que quem discute a questão do aumento da maioridade penal deveria conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, porque com certeza teria outra posição. Ele não pode ser também no calor de um fato. De um fato. Isolado, né? Porque, na verdade, assim, não dá para dizer... As punições do Estatuto, elas são claras, que a punição, a sanção que o adolescente tem que ter. Né? Mas, muitas vezes, não são cumpridas da melhor maneira. Né? A gente sabe que o judiciário ainda tem essa questão, né, da morosidade e outras situações. Então, assim, agora dizer que o adolescente não é punido, né? Então também... É desconhecer o Estatuto, então, né? É desconhecer. Principalmente que a gente sabe, eu volto a repetir, o nosso sistema penitenciário não reeduca ninguém, né? E está super lotado, né? Bom, infelizmente nosso programa de hoje está terminando. Quando a gente começa a conversar mais, o assunto passa, o tempo passa rapidinho, né? Mas eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, a Donizete, a Joelma. Bom, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, né? Joelma, Ivan, obrigado aí por essa oportunidade. E esse assunto é importante. Conte conosco para discutir, para colocar em pauta esse assunto da possibilidade, né, de reduzir essa maioridade penal ou não. Mas é importante que a gente discuta não no calor de um fato, eu entendo assim. Eu acho que o Brasil tem que aprender a antecipar certas discussões, eu diria, polêmicas, tá? No meio até mesmo de plebiscito, mas não num fato, num calor. E a gente está sempre aqui para contribuir e para colocar aí as nossas discussões também. Muito obrigado. Obrigado, Donizete. Eu queria agradecer em nome do Conselho Tutelar, né, toda a equipe agora que está nessa nova gestão, que é o Antônio Carlos, a Edila Lamara, a Daniele, o Benedito Alexandre e toda a parte também daí dos funcionários que contribuem para que o trabalho aconteça. E dizer que o Conselho está aberto para a comunidade, não só ir denunciar, mas nos conhecer, visitar, entender o trabalho. Nosso telefone é o 3954-9920, até das 8 às 18 horas, e depois 153, que aí a gente tem o apoio da Guarda Municipal. E o endereço do Conselho Tutelar? É na Praça Professor Araújo Máximo, número 95. Ele é de frente do SIM. Fácil de chegar. Fácil de chegar. Tá certo. Muito obrigado. O programa de hoje está terminando. Lembrando que nosso programa estará em reprise ao longo da semana. Contamos com a sua participação e semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço. Até lá.